Êxodo 23. Nós estamos falando do curso Fé. Nós continuamos falando do curso Fé do mês de agosto. Mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor? Você é ou não é? É. Claro que é. Se você aceitou Jesus, aquele Jesus que morreu no madeiro, e hoje nós vamos até ceiar juntos para lembrar o que ele fez. Ele venceu o mundo por nós, então ele nos fez mais do que vencedores por Cristo Jesus. É esse Jesus que nós seguimos, amém? Já abriu? Êxodo capítulo 23, versículo 25. Diz o seguinte. Deixa eu abrir, que eu falei para vocês abrir, esqueci de abrir também o livro. Vamos ler aqui agora. Êxodo 23, 25. Diz o seguinte: E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Olha que coisa maravilhosa. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Coisa maravilhosa, não é? Coisa linda de Deus. Você já pensou? Olha, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Olha, não vai faltar comida, não vai faltar bebida, porque o próprio Deus está providenciando, porque Ele está nos abençoando. Ele continua dizendo: E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Que coisa maravilhosa, é o sonho de todos. Ter comida, ter bebida e não ter mal algum que você vai enfrentar. Mas aqui tem um caso, que ele fala o seguinte: E servireis a quem? Ao Senhor. É esse trecho aqui que nós temos que se alientar hoje, porque é um trecho que nós temos o nosso dever como cristãos de fazer. Servir ao Senhor. Servir a Deus. E servir a Deus se serve de qualquer jeito? Não, né? Você não pode chegar para Deus e falar, dar qualquer coisa para Ele. Vocês lembram de Caim? Vocês lembram? Serviu de qualquer maneira, o que aconteceu? Foi só coisa ruim atrás de coisa ruim, né? Porque Deus está sempre observando o nosso servir. E o servir a Deus é muito mais além do que você vir à igreja e você está aqui hoje prestando culto a Ele, servindo a Ele. Vai muito além das quatro paredes da igreja, vai além da sua vida total, a sua vida em geral. Porque no ato de você talvez estar conversando com alguém, você está prestando o serviço de mostrar-se um servidor de Deus, uma pessoa que serve ao Senhor, uma pessoa que toma cuidado com o que? Com o que fala, com o que veste, com o que anda falando por aí, mostrando por aí. Tudo isso você está servindo a Deus. Não é só a maneira que você fala, Deus, eu estou servindo ao Senhor, mas é o ato de você servir a Deus de corpo e alma e de coração totalmente entregue a Ele. E é isso que nós estamos falando aqui hoje. Não é um ato de você somente falar que serve ao Senhor. Não é um ato somente de você falar que você é um cristão que vem na igreja. Mas é o ato de você ser um cristão. De você servir a Deus totalmente. E é isso que nós estamos mostrando aqui hoje. A importância de você servir a Deus de todo o seu coração. Porque ele fala aqui, olha, você serve, então você será abençoado. Porque não tem como você não ser abençoado se você serve a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma. Quando no momento que você está aqui, você chegou na igreja, está participando do louvor, e você está louvando a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, aí Deus está recebendo a sua adoração. Mas se você está de qualquer jeito, de qualquer maneira, você acha que Deus está recebendo? Se as pessoas, vamos dar exemplos mais fáceis para as pessoas entenderem. Se uma pessoa, você pede para ela fazer algo para você, você está pedindo. Deus, na teoria, não está pedindo nada para você. Você que está vindo na igreja e adorando. Mas você pede uma pessoa para fazer algo para você, e a pessoa vai e faz de qualquer jeito, qualquer maneira, faz do jeito que ela achar melhor, você vai gostar? Você vai sentir prazer naquilo, vontade naquilo, de a pessoa está fazendo de qualquer maneira?
Você vai se orgulhar daquilo? Creio eu que não, né? Você vai até ficar chateado. Como é que pode? Eu pedi a pessoa fazer alguma coisinha pouca, né? A pessoa vem e faz de qualquer jeito, faz de qualquer maneira. Ainda mais aquele pai, né, que às vezes pede para o filho: fulano, lave a louça. Principalmente as mães, né, que pedem muito para os filhos ou para as filhas: lave a louça. Aí o filho vai naquela vontade, naquele ânimo, nossa Deus, naquela vontade de estar ali lavando aquela louça, lava de qualquer jeito, faz a coisa de qualquer jeito. A mãe chega lá e ela fala assim: olha, fez de qualquer jeito, não fez direito. Olha como que ele fez a situação que eu pedi para ele, uma coisa tão fácil, mas ele não fez direito. Aí a mãe vai ter que fazer de novo. No nosso caso, com Deus, é quase parecido. Porque Deus está ali, Ele sempre é soberano, Ele é sempre grandioso, e nós estamos aqui para adorá-lo, e você vem para adorá-lo, mas se você entrega qualquer adoração, você está servindo a Deus de qualquer maneira. Coisas que você sabe que está fazendo, que deveria fazer melhor, mas às vezes não está fazendo porque está deixando as coisas passarem. Mesmo sabendo que Deus procura o seu coração por inteiro, adoração por inteiro, servir a Deus por inteiro. Você não pode servir a Deus somente na igreja. Você não pode servir a Deus somente na sua casa, mas fora dela, você não serve a Deus. Você não pode ser um cristão na igreja e chegar lá fora e ser outra pessoa. Você não pode fazer uma situação na igreja e lá fora você tem outro linguajar. Aqui você dá graça e paz, né? Paz do Senhor. Lá fora você fala coisas que não deveria. Você está servindo a Deus desse jeito? Nós não estamos. Mas essas mesmas pessoas que às vezes elas querem fazer as coisas do jeito delas, da maneira delas, servir a Deus da maneira que elas acham que é certo. Você lembra do filho? Que ele vai lavar a louça, ele faz da maneira que ele quer. Fica limpa? Não. O pai e a mãe sagrada? Também não. Mas você vê que ele fala: se você chegar lá e fazer de qualquer maneira, você vem aqui na igreja, você faz as coisas que você acha da sua maneira, e chega lá fora, você é outro. Você faz as coisas da sua vontade, aquilo que você quer, da sua palavra só sai coisas torpes, coisas que não engrandecem a Deus, coisas que não engrandecem outras pessoas que estão ao seu lado. Que tipo de pessoas nós estamos servindo? Que tipo de Deus é esse que nós estamos servindo? Que o ato de você servir a Deus é também você servir as pessoas. É de você ajudá-las, de você estar ali junto com uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra que vai ajudar outra pessoa e não vai derrubar ela ainda mais. Que existem pessoas que falam assim: não, mas eu sou verdadeira, eu falo na cara mesmo porque eu tenho que falar, porque é assim que eu sou, mas a sua palavra, sua boca só sai coisas que a pessoa ainda vai mais para baixo. Não tem palavras que ajudam, que levanta, que sustenta. Nós também servimos a Deus e também servimos as pessoas. O ato de você servir é um ato também de Cristo. Jesus veio para fazer o quê? Você lembra? Lá em Marcos 10, 45 diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas, de resgate de muitos. Então você vê que o Filho do Homem, aquele que nós estamos ceando hoje, você tem um pão e um cálice aí, esse que morreu por você, que morreu por mim, deu a vida por nós. Que coisa maravilhosa. O seu sangue foi derramado na cruz. Ele falou: olha, eu não vim para ser servido, eu vim aqui para servir, para resgate de muitos. Mas nós, às vezes, somos pessoas aqui na igreja que damos graça e paz, mas chega lá fora, nós não falamos do amor de Cristo para ninguém. Nós não estamos preocupados em resgatar ninguém. Nós não estamos preocupados em servir ao Senhor da melhor maneira e servir as pessoas. A nossa vida de cristão também é servir a Deus da melhor maneira possível e servir as pessoas. Essa é uma palavra que hoje é para nos edificar, para nos mostrar que nós temos caminhos. E caminhos ainda melhores, porque você vê que ele fala: olha, se servires ao Senhor vosso Deus, Ele o abençoará. Isso aqui foi há muito tempo atrás, isso aqui foi no Êxodo, logo o pessoal saindo na terra prometida. Mas você vê que
é o nosso manual de vida, é a Bíblia, e eles mostram o que Deus faz através de sua palavra. Porque se nós queremos ser abençoados, nós temos que servir a Deus, o nosso Senhor. E é com todo o nosso coração, não adianta acharmos que é de uma maneira, da nossa maneira, que não é. Nós temos que estar sempre procurando servir a Deus da melhor maneira possível. Quer ver outra coisa interessante? Josué capítulo 24. Abra aí na sua Bíblia. Josué 24. O último capítulo do livro de Josué. Josué 24, versículo 14. Diz o seguinte, já acharam? Josué 24, 14. Agora, pois, diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui é muito interessante, porque muitas pessoas dizem esse versículo no final, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Determine isso na sua vida, fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é muito bom, porque nós temos que servir a Deus. Mas ele fala, olha, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Porque não é o ato, que nem eu falei do início, só de você servir. Mas como você está fazendo isso? Porque ele fala, olha, aqui Josué está dizendo, porque estava começando as coisas ficarem ruins para eles. Porque um serviu já a Deus, outro serviu o Deus dos amorreus, outros eram os deuses do Egito ainda. A quem eles achavam certo, eles iam lá e faziam a sua servidão. Mas Josué está dizendo, olha, você tem que escolher. Vocês não podem ver assim. Até quando vocês vão ficar fazendo essas coisas? É um servindo de um jeito, outro servindo de outro, você tem que escolher. Ou você serve ao Senhor Deus em verdade e sinceridade, ou você serve aos deuses além do Egito, os deuses dos amorreus, a quem vocês quiserem. Ele ainda fala, olha, eu e minha casa, já que eu sou o líder daqui, Deus me colocou como líder, lembra, Josué veio logo após Moisés, mas ele avisa, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E só há um Senhor, é o Deus poderoso. Ele avisa, porque as pessoas estavam desse jeito, e nos dias de hoje não é diferente. Mas tem um porém. Às vezes as pessoas vêm na igreja, elas dizem que servem ao Senhor, mas o seu coração não está com o Senhor. O seu coração não está totalmente entregue a Deus. Elas não têm sinceridade no servir, elas não servem com vontade, com verdade a Deus. Às vezes é porque ela só quer a bênção, tem gente que está atrás de bênção. É bênção, quero uma bênção. Mas você só tem a bênção de Deus quando você serve a Ele de todo o seu coração. Não importando com a bênção, mas importando no ato de você servir a Deus. Quando você serve a Deus, se entrega a Deus, Ele te abençoa. Mas é com o coração totalmente entregue a Deus, em verdade, em integridade. Não se importando com a bênção, que ela vem, mas é se importando em ter comunhão com Deus e ter essa paixão por Deus na sua vida. Quando nós começamos a nos atentar para essas situações, a nossa vida é transformada, a nossa vida muda. Ele fala, ó, com sinceridade e com verdade. Deixar de fora, ele fala que os deuses, mas nossa vida de hoje é deixar de fora as coisas que nos afastam de Deus. As coisas que nos fazem nos distanciar de Deus.
Se a nossa boca, o que nós falamos, distancia de Deus, fala, Senhor, eu preciso de uma mudança, eu preciso mudar meus hábitos. Me ajuda. Peça a ajuda de Deus que Ele te ajuda. O que eu falei no início? Às vezes as pessoas chegam aqui, é graça e paz do Senhor, ou irmão, a bênção de Deus, mas chega lá fora, ela tem um palavreado totalmente diferente. Coisas que ofendem as outras, coisas que machucam as outras pessoas. É só falando coisa ruim, é só falando coisas que não edificam ninguém. É assim, às vezes, a vida de muitos estão aqui dentro da igreja. A vida de muitos que se dizem cristãos. Se nós somos cristãos, nós estamos seguindo a quem? A Cristo. Não é isso? Não é aquele que morreu por nós na cruz do Calvário? Então nós seguimos a vida de Cristo. E como é que Cristo agiu em meias situações? Nós temos que ser o mais perto de Cristo que nós pudermos ser, buscando cada vez mais melhorar. As pessoas têm que ver Cristo em nós. As pessoas têm que ver Jesus em nossa vida. Tem gente que, por incrível que pareça, as pessoas dizem, mas por que fulano vai na igreja, né? Ele não muda nada, ele continua do mesmo jeito. Ele vai na igreja e faz as coisas que ele faz. Ele vai na igreja, vai lá, não sei para que, domingo, mas chega aqui em casa, ele é outra pessoa, ele briga, ele fala coisas que não devia. Tem gente que é assim? Tem ou não tem? Porque as pessoas acham que é somente o ato de vir à igreja. Veio na igreja, já está feito. Mas Deus quer mudar o seu coração. E quando Ele muda o seu coração, quando Ele transforma você, você começa a entender o que é estar perto de Deus, o que é servir ao Senhor, as bênçãos vêm sobre a sua vida. A sua vida muda. Porque aquilo que você planta, você colhe. As pessoas vêm na igreja somente pelo ato de vir. Você imagina isso, vamos pensar. Mas elas só falam coisas que não deveria fora da igreja, só faz coisas que deveria fora da igreja. Mas elas reclamam, por que a bênção não vem? Por que as coisas não acontecem comigo? Às vezes acontece com outra pessoa que chegou há um pouquinho de tempo na igreja, mas a outra pessoa entendeu o que é servir a Deus. A outra pessoa entendeu o prazer que é de você servir a Deus, servir as pessoas, de se entregar a Deus totalmente. Mas nós não, nós estamos assim, cambaleando ainda. Nós viemos da igreja, mas fora dela somos outras pessoas. Mas nós queremos as bênçãos de Deus. Nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida. E as coisas não acontecem. Nós culpamos a Deus que Deus não age no meio de nós. Que Deus não age na nossa vida. A culpa é nossa. A culpa é dele. Nós temos que olhar a maneira que nós estamos servindo a Deus. Ele fala, olha, serviu com sinceridade e com verdade. Ele ainda fala, olha, porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais. Você pode escolher. A escolha vai ser sempre minha, a escolha vai ser sempre sua, de que caminho nós estamos seguindo, de que caminho nós estamos indo. A escolha é sempre nossa. E qual caminho você está seguindo? Qual caminho você quer seguir a partir de hoje? Porque Josué toma uma decisão que ele fala, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, pode essas coisas acontecerem, porém, contudo, todavia, entretanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é o ato de servir de coração entregue, de verdade. Você vê que Jesus mesmo fala, eu li para vocês em Marcos 10, 45. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Ele tinha um propósito maior. Que era se entregar por mim e por você naquela cruz. Para que os dias de hoje, mais de 2000 anos atrás, basicamente isso, quase isso, nós pudéssemos estar aqui hoje, tomando, comendo do pão e tomando do cálice, lembrando aquela morte horrível que foi a morte de cruz. Porque ele escolheu servir. Ele era um Deus, ele desceu do seu alto sublime céus, seu trono, que estava lá. E ele se fez em forma de pessoas, de gente, para ficar no meio de nós e deu a vida por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas decisões.
e o castigo que estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi esse Jesus que escolheu servir. Mas nós, às vezes, nós não queremos servir. Você vê que Jesus fala o que no Getsêmani? Senhor, se possível for, faz o quê? Passa de mim esse cálice. Jesus não falou isso? Falou ou não falou? Você vê que Jesus falou, não falou? Se possível for, passa de mim. Mas, porém, que nem Josué, porém, eu e minha casa serviremos o Senhor. Porém, Jesus falou, olha, porém, faça a tua vontade e não a minha. Então, Jesus estava fazendo o quê? Servindo ao Senhor de todo o coração. Estava totalmente entregue às decisões de Deus. Estava totalmente entregue ao propósito que ele foi chamado. E ele fez, assim ele cumpriu, porque ele foi chamado para servir aqui na terra, não para ser servido. Você vê que o ministério de Jesus aqui na terra foi isso. Você vê no ato de ele limpar os pés, lavar os pés dos discípulos, ninguém queria deixar. De entregar o pão e servir o pão e o cálice para os seus discípulos, as pessoas viam aquilo como, nossa, como é que ele pode fazer isso? Porque nós, cristãos, servos do Deus Altíssimo, o nosso maior dever também é fazer o quê? Servir as pessoas. Primeiramente, servir a Deus e também servir as pessoas, ajudar as pessoas. Esse é o ato de todo cristão. E nós temos que tomar uma decisão, nós temos que tomar uma atitude hoje. O que nós vamos fazer da nossa vida? Josué fala, porém eu vou servir ao Senhor, eu e minha casa. Nós vamos servir a Deus de todo o coração ou nós vamos servir as nossas próprias vontades? Nós vamos servir as nossas próprias convicções? O que nós vamos fazer? Para nós encerrarmos, lá em Gálatas, capítulo 5. Nós já vamos encerrar Gálatas 5. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Gálatas 5. Já conseguiram achar? Gálatas 5:13. Diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa interessante. Ele está falando aqui, o apóstolo Paulo está falando a igreja de Gálatas, que ele fala, olha, porque só tem uma lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele fala, olha, que coisa mais interessante. Você foi chamado para a liberdade? Foi, não foi? Foi para isso que Cristo te libertou. Foi para isso que Cristo tirou você das mãos de Satanás, morreu por nós, nos tirou da mão do inferno, nos tirou do pecado, da lama, do lamaçal, e nos pôs em quê? Em liberdade. Foi para isso que Cristo nos libertou. Mas ele fala, olha, mas não usei a liberdade para isso, para dar ocasião à carne. Mas ele fala, olha, mas serviu aos outros pelo amor e com amor. Lembra como é que nós estamos servindo a Deus e servindo as pessoas? Como é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos servindo aquele irmão que vai sempre falar conosco, nosso irmão de sangue? Que às vezes as pessoas começam a se estranhar com outros porque as outras não são da mesma fé que você. Mas o que está falando? Olha,
Ele está falando para amar o próximo como a ti mesmo, mas é o próximo que é o crente também? É só o crente? É todos, né? É para amar todos. Aquele que não acredita, aquele que acredita. Por quê? Você começa a demonstrar o amor de Cristo que tem dentro de você. As pessoas começam a observar o amor que Jesus tem para ela. Porque a pessoa fala assim, nossa, mas fulana, ele é gente boa, né? Porque tem gente que se não for crente também, nem chega perto. Já viu que as pessoas que, às vezes é aniversário de alguém da família, não, eu não vou não. Lá só tem gente perdida, lá só tem gente que não quer nada com Deus, eu não vou. Ô crente, hein? Porque as pessoas estão esquecendo o que é servir a Deus, servir as pessoas. É de você ser luz aonde há o quê? Há trevas. Onde há escuridão, a pessoa, não, mas não quero chegar nem perto. Às vezes é você que vai ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. Não com palavras que vão talvez colocar ela mais para baixo ainda, mas é com palavras que vão fortalecer ela. Quer ver outra coisa interessante? Quando a pessoa sai da igreja, né, desvia. As outras pessoas chegam o quê? Mais para predejar do que para ajudar, né? Mas você é um pecador. Você é um pecador, você saiu da igreja, Deus não ama mais você porque você saiu. Mas as pessoas não querem ajudar uns aos outros. Mas elas querem ser ajudadas quando elas precisam por Deus. Mas o seu maior ato é você servir a Deus e servir as outras pessoas. Não esqueça, Jesus veio para servir ao resgate de muitos. E nós também estamos aqui para sermos igual a Cristo. Nós temos que entender que nós somos chamados cristãos justamente para sermos parecidos com Jesus, com Cristo. E fazer as coisas da maneira que lhe é o seu agrado. Lembra que ele falou no Getsemane? Faça conforme a tua vontade, não a minha. É assim que nós temos que fazer. Porque às vezes não é nossa vontade fazer. Às vezes você vai olhar assim, não, mas o senhor queria fazer tal coisa. Às vezes não, mas você faz porque Cristo, o Deus vivo mandou, Deus vivo orientou para fazer, você vai e faz com toda alegria e com todo amor. Você passa por situações difíceis, mas passa com um sorriso no rosto, porque é o Cristo que está com você. É o Cristo que te escolheu, é o Cristo que morreu por você, e é o Cristo que te deu a vida. E é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai transformar a sua vida. Quando você começar a entender que você vai servir a Deus com toda a sua verdade, com toda a sua sinceridade. Não foi isso que Josué falou? Com toda sinceridade e com a verdade. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a observar o que Cristo fez por nós, e que o nosso maior ato é servir a Ele, as bênçãos vêm até você. Você começa a ver o quão abençoado você é. Você vai ver as pessoas se aproximando de você para estar com você. Porque ninguém quer estar perto de ninguém que é rabugento, não é assim? Alguém quer estar perto de alguém que é rabugento? Que só fala coisa ruim? Não, mas é porque lá não sei o que, só reclama. Não, mas a pessoa quer estar perto daquela pessoa que fala coisas do amor de Deus, coisas que vão levantar, que vão restaurar, que vão mudar, que vão transformar vidas, que vão orientar. Aí você está servindo a Deus. Servindo a Deus em todos os lugares, não só na igreja. É muito bom você estar aqui servindo a Deus, aqui nesse dia adorando a Deus. Mas faça isso também na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, nos seus familiares. Faça com todos os dias. Por mais que não seja uma tarefa fácil, porque às vezes as situações vêm para nos tirar do caminho mesmo. Mas só Jesus é o nosso caminho. Nós temos que colocar sempre a nossa vida baseada nos seus ensinamentos. Entenda e compreenda. Ele veio para servir.
E nós também estamos aqui para servir a Deus. Hoje você vai comer, vai beber do cálice. Faça isso com todo o seu coração. Não faça isso como ato se você achar que a sua mente... Não, porque eu quero uma vaga no céu. Não é assim. É o ato de você servir, é o ato de você adorar, de entender o que Ele fez por você. É o ato de você compreender as maravilhas de Deus na sua vida pelo ato que Ele fez. É de você ter um coração sincero e grato a Ele. Não visando coisas, visando situações. Não, porque eu quero a bênção, eu quero a bênção. Eu preciso de uma casa, de um carro. Tem crente que é assim. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas ela esquece que o principal é quem? Que ela precisa. É de Deus. Se você tem Deus, você tem tudo que você precisa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou então nada há de me faltar. Por quê? O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é esse que nós estamos buscando. O Senhor é esse que nós estamos adorando em verdade. Com o coração entregue em servidão a Ele. Quando nós buscamos a Ele, nós servimos a Deus, a nossa vida muda. A nossa vida se transforma. Lembra do exemplo do início do filho com a louça? Se ele faz de qualquer jeito, você não gosta. Se uma pessoa faz de qualquer jeito para você, você não gosta. Se você pede algo para a pessoa fazer, a pessoa não faz direito, você fica chateado. Você imagina Deus olhando para você agora. O que será que Ele está pensando em você? Não, a Maria está, o João, o Ricardo, o Roberto, a Márcia, está ali com o coração entregue, está ali com a adoração perfeita, está ali de verdade, está com o coração totalmente entregue na adoração. Será que Ele está falando isso de você? Será que Ele está falando isso de nós hoje? Nós estamos totalmente entregues a Deus hoje, no nosso coração, em verdade, buscando cada vez mais o Senhor, em servir a Deus, não do nosso jeito, não da nossa maneira, mas da maneira que Ele quer. Lembra que Ele fala, olha, o Paulo que está aqui dizendo, ó, foste chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir aos outros pelo amor. Porque a carne vai sempre tentar tirar o seu foco de Deus. Vai sempre tentar tirar o seu foco das coisas que você está indo, mas a carne vai sempre tentar tirar você desse trilho. E se o trem sai do trilho, ele faz o quê? Ele não vai para o caminho que ele deveria ir. Ele vai ali, ele cai ali, quebra tudo. Ele destrilha ali e vai virar uma bagunçaiada, né? Porque vai ficar tudo quebrado, o trem vai vir trilho sobre trilho, vai começar ali a quebrar tudo, vagão sobre vagão. Ele vai descarrilhar ali e pronto. Mas uma pessoa que está nos caminhos do Senhor, está seguindo o trilho perfeito, o caminho que nos leva a servir a Deus com integridade, ele vai caminhando e vai andando e as coisas vão fluindo. E Deus tem que fluir na nossa vida. Deus vai fluir na nossa vida. Lembra? Se você servir a Deus de todo o seu coração, as bênçãos do Senhor chegam até você. Mas foque em primeiro servir a Deus. As bênçãos acontecem na nossa vida. Quando você serve a Deus, coloca o Senhor como seu único e Salvador, as coisas mudam na sua vida. Comece, foque nisso, coloque sua atenção somente nisso. Nesse Deus que morreu por você, nesse Deus que te livrou do inferno da morte e te deu a vida. Adore esse Deus, busque esse Deus de coração grato, que a sua vida irá mudar de uma maneira que você não tem ideia. A sua vida será outra quando você totalmente colocar o seu foco em Deus e às vezes nas pequenas coisas que passam despercebidas. Porque as pessoas, como eu falei aqui, são de uma maneira na igreja, mas às vezes no seu falar, às vezes lá fora de outras situações, você começa a falar coisas que não deveria. A famosa fofoca que não deveria ser falada, né? Muita gente gosta de falar da vida dos outros, e falar coisas ruins ainda, né? Nem coisas boas.
É pequenas coisas que vai tirando você do caminho do Senhor. Mas você viu fulano, olha, estava lá, né? Às vezes até com os irmãos da igreja, né? Mas fulano foi com a roupa ontem, você viu? Estava feia, né? Meu Deus do céu. Nós temos que ser o quê? Boca de Deus. Nós temos que servir aos outros em amor. Nós temos que servir a Deus. Tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Tomar cuidado com as coisas que nós estamos fazendo. Porque aí sim, quando nós servimos os outros, que Ele vai, olha, amai o próximo como a ti mesmo. Fazer algo que você não gosta, jamais. E se fizerem contra você, você não vai gostar mesmo, né? Porque às vezes nós fazemos com os outros então. Nós não deveríamos, né? Mas é isso que Deus está falando para nós hoje. Tomarmos cuidado e servir a Deus com integridade e aos outros também. Servir com o coração entregue. Porque quando nós servimos a Deus, as bênçãos nos alcançam. Amém?